E você quer que todo mundo goste de você? Se Jesus, que era perfeito, metade gostava, metade não gostava? Se João Batista, que era profeta, e a Bíblia diz que nascido de mulher não tem ninguém maior do que ele, cortaram a cabeça dele, porque ele não concordou com o pecado dos outros? Aí você acha que se a gente se tornar um cristão verdadeiro e receber um propósito na nossa vida, vai ser agora só uma maravilha? Não, vai ter momentos bons. Deus vai te dar vitórias, claro. Deus vai fazer você viver coisas extraordinárias. Mas também vai ter momentos de perseguição. Você está preparado para isso? Vai ter momentos que não vão acreditar em você. Você está preparado para isso ou só quer a bênção? Vai ter momentos que vão duvidar de você. Você está preparado para isso ou só quer que acreditem? Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. O ser humano, ele costuma ser instável. Por exemplo, emocionalmente tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está terrivelmente mal. Às vezes o nosso humor está agradável e às vezes nós somos o mais desagradável dos seres humanos, mesmo conhecendo a Deus. Nossa vida financeira também costuma ter altos e baixos, sim ou não? Às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes parece que está tudo dando certo, do nada vem uma má notícia. Casamento é estável? É estável? Não. Tem fases do casamento. Parece que a estabilidade não é algo que é palpável para o ser humano. Então, eu tenho 20 anos de casado com Janine, temos 4 filhos. A gente teve fases terríveis, em que a gente esperou o pior. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos restaurou. E hoje a gente vive uma fase maravilhosa, porque nós sobrevivemos à fase ruim. Ou seja, emocionalmente a gente fica instável, financeiramente a gente fica instável, matrimonialmente existe instabilidade, sentimentalmente, tem vezes que você gosta de alguém, tem vezes que passa um tempo que você não gosta mais daquela pessoa. O ser humano, ele costuma variar de acordo com o tempo. Vou repetir. Me parece que a estabilidade não é algo palpável para o ser humano, não é algo que ele consegue tocar, é algo meio distante para o ser humano. A gente vive de altos e baixos, de idas e vindas, como a onda do mar que vai e vem. E é muito difícil a gente também estabilizar os nossos desejos. A gente não só tem dificuldade com as emoções, a gente não só tem dificuldade com as finanças, a gente não só tem dificuldade com o casamento, como a gente também tem dificuldade em estabilizar o que a gente quer da vida. O que eu quero? Hoje eu quero uma coisa, daqui a 2 anos eu estou querendo outra. Tem gente que lutou muito, porque achou que o sonho da vida dela era comprar o carro. Deu entrada, passou no CPF do cunhado, passou, aprovou 80 prestações. Quando pegou o carro, o vazio continuou, ele descobriu que não era o carro. Por quê? Porque nossos desejos também são instáveis. A gente quer uma coisa um dia, outro dia a gente quer outra. E por causa disso, o ser humano comete muitos erros durante a vida. Por exemplo, um dos erros que o ser humano, pela instabilidade que tem em todas as áreas, comete é se comparar. Porque você pega você numa fase ruim, compara pelo Instagram aquele que está numa fase boa e fala, Deus não está comigo. Ou eu vou ter que mudar de emprego e vender o que ele está vendendo, porque parece que ele está ganhando muito mais dinheiro que eu. Você olha a foto de um casal no Instagram e fala, meu Deus, porque só meu casamento está ruim. Não, o casamento de todo mundo tem fase, é que aquela fase está boa. E você tem que suportar a sua fase. A comparação, ela é um mal que surge pela instabilidade que temos em várias áreas da vida. Mas existe um mal ainda pior do que a comparação, que é você se preocupar a ponto de parar por causa do que os outros pensam de você. Isso é fruto de instabilidade. Ou seja,
Deus me confia um chamado, Deus me confia um ministério, Deus me confia um talento, Deus me confia um dom. Mas se você acha que eu não prego bem, e a sua opinião chega até mim, isso me afeta tanto que eu paro. O mesmo que me dá um aplauso aqui, um tapinha nas costas e fala, muito bom hoje, me anima. Se eu me animo com aplauso, eu também desanimo com a crítica. Na verdade, nós deveríamos lutar por uma estabilidade em uma coisa, pelo menos. Isso a gente não poderia negociar. O nosso chamado, o nosso propósito. É normal para o ser humano, eu não posso pregar para você que Deus vai trazer estabilidade financeira. Não posso, eu não sei seu futuro. Deus vai trazer estabilidade emocional. Eu não posso pregar isso porque eu não sei se você vai perdoar quem tem que perdoar, se você vai lidar com as suas próprias emoções. Não dá para saber. Agora, tem uma coisa que eu posso pregar hoje. Você precisa estabilizar o teu propósito. Aquilo pelo qual você nasceu. Porque a partir do momento que eu descubro, aceito e vivo por aquilo que eu nasci, o que você acha de mim, o que aquele falou, o que aquele pensa, aquele ali tenta competir, aquele que tenta atacar, o que tenta puxar para trás, já não me para. Porque apesar das minhas emoções, apesar dos meus sentimentos, apesar dos falatórios, o meu propósito é maior do que qualquer ataque. E nós vamos aprender isso com o mestre dos mestres. João capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim. Deixa a sua Bíblia aberta porque nós vamos ler bastante. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus estava na Galileia, no norte de Israel, e não queria descer para a Judeia, onde estava Jerusalém, porque os judeus queriam matá-lo. Jesus era bom ou era mau? Ih, Jesus, meu Deus, perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa a igreja. Jesus era bom ou era mau? Bom! Em todo o tempo. Mas tinha gente querendo matá-lo. Porque por melhor que você seja, tem gente que não vai gostar de você. Porque por melhor que você seja, tem gente que acha que sabe mais do que você, que faria melhor do que você, e que se incomoda com o que você está fazendo e prefere que você morra. É por isso que tem que ter muito cuidado com o que você quer mostrar nas redes sociais ou em qualquer outra coisa. Porque você tem que saber o que você está jogando no mundo espiritual. Você está jogando um prato para ser oferecido para quem gosta e para quem odeia você. Então você tem que ter muito cuidado. Tem gente que adora mostrar tudo, contar tudo. Conta da vida financeira para os outros, conta da vida amorosa, conta dos próximos passos. E às vezes a pessoa que está escutando está rindo. Ela está falando assim, eu vou te matar. Esse sonho não vai acontecer nada. Deixa só você dar um mole para ver se eu mesmo não te destruo. Eu não estou falando isso com base no que eu acho, é no que está escrito. A Bíblia diz que Jesus não queria ir para a Judeia porque os judeus procuravam matá-lo. Eles não queriam prender, não queriam fazer mal, não queriam falar mal dele só. Queria tirar a vida, queria acabar com ele de uma vez. Quem estava tentando fazer isso não era gente endemoniada do mundo. Eram os judeus, os que congregavam na sinagoga, os que serviam ao Deus de Israel. Os irmãos. Porque Jesus estava aparecendo muito, tinha gente disposta a passar por cima da lei e mandar matar por inveja. Mas vai ficar pior, fica tranquilo. Ora, versículo 2, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, os irmãos de sangue de Jesus, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam
as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Uma segunda pergunta. Jesus era de verdade ou era de mentira? Ele era bom ou era mau? Ele era bom e queriam matá-lo. Ele era de verdade, mas os irmãos de sangue não acreditavam. E a gente fica todo ofendidinho porque a gente se acha melhor do que Jesus, né? Quando alguém duvida da gente. Só pode ser. A gente só pode se achar melhor do que Jesus. Porque tem gente que entra em depressão, perde noite de sono, porque alguém parou de gostar de você. Como se isso não fosse absolutamente normal para quem já está vivendo o seu propósito. Quem está vivendo o seu propósito vai receber de ameaça de morte, a inveja, a gente de perto duvidando. Duvido que... Então os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue, chegaram e falaram assim: por que, em vez de fazer esses milagrezinhos que você faz aqui na Galileia, por que tu não vai para Jerusalém e mostra quem você é? Mostra-te ao mundo! Aí o versículo 5 revela porque eles pediram isso para Jesus. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Se você está com a Bíblia aberta, sublinha isso. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Ele vai falar por que o mundo odeia ele. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Sabe por que o mundo me odeia? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O testemunho de Jesus ia de contra o que o mundo fazia. Então o que ele pregava e como ele vivia afrontava a forma que as pessoas queriam viver. Então a pessoa fala: quer saber, eu não vou casar não, vou só juntar, porque eu amo, vou juntar. A forma como Jesus vivia fazia essa pessoa que queria juntar se sentir mal, e ela começava a odiar Jesus. Eu vou fazer um aborto, eu sou dona do meu corpo, eu vou tirar essa vida que está em mim. Mas o modelo, a forma que Jesus vivia, o que ele pregava, fazia essa pessoa ficar com ódio disso. Por quê? A pessoa queria fazer a vontade dela, que era contra a vontade de Deus, e a forma de Jesus de fazer confrontava muito o que o mundo queria. Então o mundo começou a odiar Jesus. Não porque ele era mau, mas porque ele pregava uma verdade que ia de contra o que as pessoas queriam. Uma vez um amigo meu falou que queria se separar, estou decidido. Por que não? Porque ela é isso, porque ela é aquilo, não sei o quê. E eu fiz uma pergunta para ele. Então, diante do Espírito Santo, crente, diante do Espírito Santo, não tem ninguém na tua cabeça. Você não vai desmanchar esse casamento e vai partir para a fornicação, para a prostituição. Aí ele começou a ficar assim, eu falei: me diz agora, diante do Espírito Santo. Aí ele: Então, na verdade, o problema não é a tua esposa, é você que quer uma liberação para seguir os teus próprios desejos. Por isso que as pessoas odeiam Jesus, porque elas querem fazer do jeito delas. Você pega todos os movimentos, principalmente de algumas minorias, que querem atacar o cristianismo, eles odeiam Jesus porque Jesus fala: você pode querer viver do jeito que você quiser, mas eu vou ser diferente. Eu não vou concordar e eu vou continuar pregando o que eu prego. Está aqui, quer me crucificar? Crucifica. Mas a verdade, essa aqui está pregada. É essa. Então o mundo odeia Jesus. E ele estava explicando isso para os irmãos dele, que não acreditavam nele. Ou seja, Jesus continuava investindo mesmo em quem não queria ouvi-lo. Não acredito no que você está falando, mas eu vou continuar ensinando, porque eu nasci para ensinar. Enquanto tiver ouvido por aí, eu vou ter boca para falar. Vou repetir esse versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Ou seja, eu denuncio que as suas obras não são boas. O meu estilo de viver denuncia tudo isso, por isso que o mundo me odeia. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido.
Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Olha, agora vai vir a opinião das multidões, tá? A gente já viu o que os judeus queriam fazer com ele, matá-lo. A gente já viu o que os irmãos achavam dele, mentira. E agora o que as multidões? Jesus lotava lugares para falar. O que as multidões achavam dele? Uns diziam, ele é bom, e outros diziam, não, ele está enganando o povo. Ou seja, de todos os lados, tinha aspecto negativo contra Jesus. Jesus era perfeito ou imperfeito? Jesus tinha algum pecado? Ainda assim, a gente está falando assim, ele está enganando o povo. Isso que ele está falando não é bem assim, não. Por um lado, uns odiavam a ponto de querer matá-lo. Afinal de contas, o estilo de vida que ele levava denunciava o desejo descontrolado de alguns, o estilo de vida sórdido de outros. Sua própria família não estava acreditando nele. E falando, vai lá, faz algum milagre em Jerusalém para ver se acreditam em você. E por fim, as multidões, alguns acreditavam, não, ele é bom. E outros diziam, não, ele engana o povo. Versículo 13, entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Vamos encerrar no verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Essa é a palavra de hoje. Um querendo matar, os de perto duvidando, a multidão dizendo que ele era enganador. Sabe o que ele fez? Subiu no templo e continuou fazendo o que ele fazia desde os 12 anos. Eu vou ensinar, eu nasci para isso. O que você acha de mim não vai mudar quem eu sou. O seu ódio contra o que eu prego não vai mudar a minha agenda. O que você quer ou deixa de querer não vai me tirar do lugar, da geografia que eu tenho que estar hoje. Sabe onde é que eu tenho que estar hoje? No templo, pregando o que eu sempre preguei. É impressionante. Porque por mais que as nossas emoções sejam instáveis, e Jesus era humano, por mais que não deveria ser fácil, porque Jesus era humano, lidar com o sentimento negativo de pessoas que ele estava tentando salvar, mas uma coisa ele não negociava: o seu propósito, o seu porquê. Eu nasci para ensinar e eu vou continuar ensinando, mesmo que você esteja duvidando. Eu vou correr risco, porque ele não queria ir para Jerusalém, porque sabia que os judeus queriam matá-lo. Ainda assim, ele foi de forma oculta, ou seja, ele não anunciou, estou indo, não colocou outdoor, estou chegando em Jerusalém. Ele foi de forma oculta e foi para o templo pregar. A primeira vez que Jesus aparece fazendo algo na Bíblia, não é curando nem fazendo milagres. É aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei no templo. Então, o grande chamado de Jesus era ensinar. Para quem não sabe, 30% do ministério de Jesus foi milagres, 70% do ministério de Jesus foi ensino. A gente tem mais ensino de Jesus do que milagres de Jesus. Então, enquanto estava todo mundo contra, porque eu vou ser sincero com vocês, se eu tivesse só um pouquinho da perfeição de Jesus, só um pouquinho, não precisa ser muito não, da bondade de Jesus, se eu tivesse só um pouquinho do dom da palavra de Jesus, e alguém duvidasse de mim, eu ia ficar revoltado. Você duvidar de mim do jeito que eu sou, tudo bem, porque eu sou pecador, porque eu tenho meus defeitos, porque eu estou longe de ter a graça e a misericórdia que Jesus tem. Mas se eu tivesse o que Jesus tinha e ter que lidar com a dúvida do ser humano, com o ódio do ser humano, deve ser algo muito difícil. Ou seja, a única coisa que faz você segurar suas emoções, biblicamente falando, é o teu propósito. Não é o teu terapeuta, é o teu propósito.
Eu não estou desfazendo terapia, porque se necessário, faça. Eu só estou dizendo que quem não tem propósito não vai adiantar nem psiquiatria, nem psicologia, nem nada. Porque o que faz você continuar, independentemente das situações que estão ao seu redor, é o teu chamado, aquilo que você nasceu para fazer. E quando você está vivendo aquilo que nasceu para fazer, o que as pessoas ao teu redor estão achando ou deixando de achar, não te paralisa. Esses dias uma pessoa da minha equipe falou: Tiago, tem uns comentários negativos aqui, num vídeo seu. Quer ver? Eu não fico na rede social vendo, eu tenho uma equipe que vê. Eu falo: eu não, domingo que vem vou estar pregando do mesmo jeito. Qual é a diferença de eu ler ou não ler isso aí? Ah, como se algum comentário negativo fosse parar. Eu fosse ler, falar: verdade, vou parar de pregar. Até parece. Eu nasci para o altar. Não tem comentário negativo que me tire do altar. Não tem hater que me tire do altar. Eu nasci para isso, eu só me realizo nisso. Deus me deu saúde e vida para isso. Se eu tiver que melhorar, se eu tiver que corrigir alguma rota, meus pastores, meus mentores vão me corrigir. Mas não vai ser um comentáriozinho de internet que vai fazer eu mudar a rota da minha vida. Então tem muita gente que inclusive não quer começar a pregar na internet, dar a cara, fazer live, ajudar as pessoas. Você tem um testemunho e não quer contar, fica com medo: o que vão achar de mim? E se tiver haters? Peraí, você é melhor do que Jesus, porque Jesus perfeito teve hater e você não quer ter? Você está com medo? Então Jesus te deu uma história, Jesus te deu um testemunho, Jesus te deu um milagre, Jesus te deu um dom, Jesus te deu um talento, Jesus te mostrou, revelou a palavra, Jesus usou de misericórdia e perdoou teu passado. E aí você está com medo por causa dos outros, está com vergonha por causa dos outros. Mas o que eles vão pensar? Eu já te adianto o que eles vão pensar. Eles vão achar mal, eles vão falar que está ruim. Eu já te adianto, é isso que eles vão falar. Não serve, não presta. Eu já te adianto. Não espere ser aprovado por pessoa alguma. Se Jesus te aprovou, está feito. Uma vez eu estava numa entrevista e quando eu terminei, uma personalidade chegou para mim e falou assim: eu acho a tua teologia muito fraca. Eu falei: obrigado. Ele falou: não, tu não entendeu, eu estou dizendo que é fraco. Eu falei: obrigado. Porque na cabeça dele, eu vou me desesperar e parar porque ele acha que a minha teologia é fraca. Se quando eu tranco no meu quarto, Deus fala: continua pregando, como é que eu vou me importar com um ser humano que eu nem conheço que diz que é fraco? Eu me tranco no quarto e falo: Deus, eu continuo. Deus, continua. Senhor, mas às vezes dá vontade de parar um pouquinho, dar uma descansada. Ele: não quero que descanse, continua. Eu renovo tuas forças. Enquanto você está dormindo, eu vou dando energia. Enquanto você está dormindo, eu vou te dando saúde. Deixa comigo, só continua, só continua, só continua. Não para! Tem gente querendo parar, está cansadinho, está desanimado, está com vergonha, está preocupado com o que os outros vão pensar, está com medo. E é por isso que as coisas continuam instáveis. Porque você não vive, não percebe o teu propósito, então qualquer coisa te faz parar. Aqui não tem isso não, mas tem gente que começa uma coisa e sempre para. Começa relacionamento e para, começa uma empresa e desiste, começa a faculdade e larga no meio, começa a ler um livro, nem livro consegue terminar. Lê o livro, lê um capítulo, não vou terminar isso não. Acontece mais lá para o subúrbio, lá para a Penha. Aqui na Barra na Barra não acontece essas coisas não. Porque o ser humano é instável. Mas com o nosso propósito a gente não pode negociar. Deus nos chamou para isso e pronto. Deus colocou em Jesus um ensino que iria transformar para sempre a humanidade. O ensino da salvação pela graça. Do amor incondicional. Do perdão de pecados. Da cura dos enfermos. Ninguém mais poderia ensinar isso, só Jesus. Então Jesus não podia parar. O que os judeus queriam? Matá-lo. O que seus irmãos de sangue achavam? Que ele era de mentira.
não acreditavam nele. O que a multidão pensava dele? Uns acreditavam, outros diziam ele quer enganar o povo. E o que Jesus fazia? Continuava pregando. Independentemente, ele continuava manifestando o seu propósito. O que vai fazer você chegar inteiro no final, e eu profetizo, você vai terminar essa vida bem, você vai chegar inteiro no final. O que vai fazer você chegar inteiro no final não é a opinião das pessoas, é o cumprimento do teu propósito. Então esquece os outros e foca no teu. Esquece os outros, foca no que Deus te deu. Eu já teria parado há muito tempo se eu fosse escutar os outros. Aliás, eu não teria nem começado. Eu lembro do primeiro livro que eu fui lançar, e eu mostrei para uma pessoa ainda quando estava em formato de apostila, uma pessoa que eu considerava muito. Essa pessoa pegou assim a apostila, deu uma folhada assim, falou assim: você está quebrado, como é que você vai lançar um livro? E jogou a apostila. Eu recolhi as lágrimas do meu coração com aquela atitude, peguei a apostila e falei: tá bom. Você acha que eu me tranquei no meu quarto e entrei em depressão? Eu fui para a gráfica e mandei imprimir o livro. Hoje eu tenho mais de 2 milhões de livros físicos vendidos no Brasil e sou publicado em 17 países. Ela que se vire agora com os resultados, porque eu consegui o que Deus mandou eu fazer. A pessoa que não gostou, que pena. A pessoa que achou que não ia dar certo, não tem nada a ver com isso. Eu vou seguir o que Deus mandou eu fazer, não o que a pessoa quer ou acha. A não ser que isso venha de uma autoridade espiritual, venha do meu pai, venha de um meu pastor. Fala: Tiago, cuidado, que é outra coisa. A gente está falando de repreensão e não de crítica. Repreensão vem de cima, crítica vem de baixo. É assim que você mede. Eu não teria nem começado se eu fosse escutar as pessoas. Eu não teria continuado se eu fosse ouvir as primeiras críticas. Ou seja, Deus me trouxe até aqui hoje para dizer o seguinte: meu filho, minha filha, eu te confiei algo, só você pode fazer, independentemente do que fale ao teu redor. Continua, porque quem te deu fui eu. Faz até o final, porque quem te entregou fui eu. Assim diz o Senhor. Ou seja, eu imagino que Jesus, a Bíblia deixa claro, era 100% homem, 100% Deus. Então, como homem, não deve ter sido fácil emocionalmente saber que os judeus queriam matá-lo, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. A Bíblia é linda, é perfeita. A Bíblia continua dizendo o seguinte: mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para o mundo? Quem não quer, tá bom, vai ter quem queira. Posso dar uma palavra sobre a tua vida? Quem não quer de você, tranquilo, vai ter quem queira. Quem não quer comprar do teu produto, amém, continua vendendo, vai ter quem compre. Quem não quer escutar a tua palavra hoje, continua falando, vai ter quem escute. Porque a Bíblia diz que tinha vezes que Jesus estava pregando e pode ter uma mulher arrependida chorando, mas tinha outro pegando uma pedra para tentar atacar nele. Tinha 2 tipos de pessoas sempre. Uma que estava chorando, meu Deus, que palavra forte, a outra estava falando: acaba logo isso, senão eu te dou uma pedrada. Está escrito. E você quer que todo mundo goste de você? Se Jesus, que era perfeito, metade gostava, metade não gostava? Se João Batista, que era profeta, e a Bíblia diz que nascido de mulher não tem ninguém maior do que ele, cortaram a cabeça dele, porque ele não concordou com o pecado dos outros? Aí você acha que se a gente se tornar um cristão verdadeiro e receber um propósito na nossa vida, vai ser agora só uma maravilha? Não, vai ter momentos bons. Deus vai te dar vitórias, claro. Deus vai fazer você viver coisas extraordinárias. Mas também vai ter momentos de perseguição. Você está preparado para isso?
Vai ter momentos que não vão acreditar em você. Você está preparado para isso ou só quer a bênção? Vai ter momentos que vão duvidar de você. Você está preparado para isso ou só quer que acreditem? Porque percentualmente, biblicamente falando, é metade, metade. Metade acredita, metade não. Metade gosta, metade não gosta. Então você precisa começar a acostumar-se que a tua prestação de contas não é para pessoas, é para quem te convidou para esse caminho, é para quem te recrutou para esse chamado. Eu não presto conta para o público, eu presto conta para quem me ungiu para fazer o que eu faço. Para isso você tem que ter uma vida de oração, porque você tem que se trancar no quarto e falar: Deus, a minha vida te agrada? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o tempo todo, como diz Salmo 51, quando Davi está se arrependendo, ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me expulses do teu Santo Tempo. Tem misericórdia de mim. Se tiver alguma coisa que eu tenho que melhorar, fala comigo. Porque se você não se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, você nunca vai ser exaltado. Esses dias eu vi um político. Eu não comento nunca na foto de ninguém, justamente porque você comenta uma coisa, as pessoas acham outra, de repente tem 12 mil comentários debaixo do teu comentário te batendo. Mas é uma loucura o Brasil. Mas aí um político postou lá uma foto dele. Eu não sigo ele, apareceu para mim na lupa do Instagram. E ele botou: os humilhados serão exaltados. Ah, que vontade de comentar. Porque ele botou a referência bíblica, Mateus não sei o quê. Eu falei assim: não, isso não está na Bíblia. Desculpa, senhor, esse não é o versículo. O versículo que o senhor acabou de mencionar, inclusive dando a referência bíblica, diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é aquele que for humilhado. A gente acha que alguém humilhou a gente, agora Deus vai nos exaltar. Não é isso que está escrito, não. É aquele que se auto-humilhar. Em vez de eu me achar melhor do que você, em vez de eu achar que eu prego mais, em vez de achar que eu sou bom e você é ruim, que eu peco menos e você peca mais, em vez de fazer isso, eu me humilho, não só debaixo da poderosa mão de Deus, mas eu me acho melhor do que ninguém. E por causa desse coração, Deus começa a me levantar. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia está dizendo. Ou seja, a gente precisa pelo menos estudar a Bíblia. Graças a Deus, Belém é uma igreja de palavra. Nunca percam isso. A única coisa que limpa o ser humano é a palavra. A oração não limpa o ser humano, pode cair 3 vezes pelo poder de Deus, pode falar em língua 2 dias seguidos. A Bíblia diz que é só a palavra que limpa. Não parem de pregar a palavra. A palavra tem que ser pregada. Apesar dos dons terem que fluir, não parem de ler a palavra. Não parem de entender a palavra. O tempo todo, está na academia, bota podcast cristão que te ensina alguma coisa. Está indo para o trabalho, coloca pregação. Bota café com destino. Quem assiste café com destino? É uma boa dica para você. Ou seja, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. A única forma de você ter mais fé é ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, você fortalece o teu propósito. E aí ninguém te confunde. Aí podem duvidar. Aí podem ter hater. Aí pode ter gente apontando o dedo. Pode vir quem for. Você vai estar sempre fazendo o que foi chamado para fazer. Nada te desanima, nada te tira do trilho, nada faz você parar. E quando você dobra o joelho diante de Deus, não é para pedir: Deus, manda o fulano parar, não. É para abençoar o fulano. Senhor, abençoa o fulano que está atacando. Porque a Bíblia diz: bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelo que vos perseguem. A Bíblia é mais difícil do que você pensa. A Bíblia mexe com as tuas emoções e faz assim, ó. Pega teu ego e arranca assim, ó. Ah, você está achando que é especial? Vou botar você para orar por quem você é atacado. Eu vou botar você de joelhos pedindo bênção para quem fala mal de você. É isso. Esse é o ensinamento de Jesus. É por isso que o mundo odeia Jesus. Porque Jesus vai sempre continuar falando a mesma coisa. Ele não muda. Ele é imutável. O que é errado continua sendo errado. E o que é certo vai ser certo. E a Bíblia não vai mudar de opinião. Por isso que o mundo tem dificuldade de lidar com Jesus. E quando as pessoas te perseguem,
por causa do teu estilo de vida, e quando falam mal, e quando te odeiam porque você não faz o que elas fazem. Alguns são expulsos da rodinha de amigos porque já não fazem mais aquelas coisas que faziam. É muito normal, isso está na Bíblia. Quando Saulo está indo para Damasco, antes de ter o encontro com Cristo, quando a luz aparece, quando a voz derruba ele do cavalo, aquela voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, já arrependido, fala assim: Senhor, já reconheceu que é algo dos céus. Senhor, quem és tu? Ele fala assim: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Uma pergunta: Paulo conheceu Jesus pessoalmente? Eles não foram contemporâneos, eles não se encontraram. Então por que Jesus está dizendo que Paulo está perseguindo ele? Porque quando persegue alguém que fala no nome de Jesus, alguém que crê no nome de Jesus, alguém que vive a palavra de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Então você precisa entender que se o mundo odiou Jesus, é normal que nos odeie também. Porque se nós somos cristãos, quer dizer que nós somos reflexos de Cristo no que a gente faz. E se o mundo está gostando da gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quando Deus te confia um propósito, é sempre para transformar a vida das pessoas. E nem todos querem ser transformados. Nem todos querem abandonar a vida que levam. Nem todos querem deixar para trás o que já construíram e agora, a partir do zero, construir com Jesus. É a história do jovem rico. A Bíblia diz que um jovem chega para ele e fala assim: Jesus, o que eu faço para ser salvo? A primeira pergunta é: o que eu faço para ser salvo? É importante ler a Bíblia e entender as palavras. E aí Jesus fala assim: olha, guarda os mandamentos. Aí ele fala assim: isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde que eu sou um jovenzinho. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele jovem e o ama, o amou. Jesus olhando para ele, o amou, porque ele falou a verdade, ele guarda os mandamentos mesmo. Aí Jesus falou assim: então se queres ser perfeito. Aí mudou o assunto, já não está falando de salvação. Então se você quer ser perfeito, uma coisa te falta: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitas terras. Ou seja, tem gente que consegue o mais difícil: bater de frente com Jesus, frente a frente, cara a cara, olho no olho, e faz o impossível, que é negar uma proposta direta de Jesus. Não, isso é impossível. Tiago, por que é impossível? Porque versículos depois os discípulos falam assim: Jesus, e nós que deixamos mãe, deixamos casa, deixamos tudo? Aí Jesus fala assim: olha, quem deixa qualquer coisa por mim, recebe nessa vida 100 vezes mais e ainda recebe de graça a vida eterna. Então o que o jovem rico não entendeu? Que o negócio era muito melhor. Primeiro, para quem não sabe, milionários e bilionários pagam para sair em capa de revista, pagam para jogadores, para famosos estar perto dele, pagam para ser mencionado no Instagram dos influencers, eles pagam para serem vistos. Quanto é que um bilionário pagaria para estar na Bíblia, o livro mais lido do mundo? O jovem rico não foi mencionado, mas a gente não sabe o nome dele, porque ele negou a proposta de Jesus. Segundo, ele perdeu 100 vezes mais. Terceiro, a vida eterna. Ou seja, quem não entende as palavras de Jesus, perde tudo. Por isso o convite dessa noite é: compreendendo a palavra de Jesus através da Bíblia, que é a forma mais segura que Deus fala. Deus pode falar de muitas formas, mas a forma mais segura é o que está escrito. Compreendendo essas escrituras, eu descubro o meu chamado, o meu propósito de vida, porque eu estou aqui. E ao descobrir esse propósito, eu estabilizo na minha vida aquilo que eu nasci para fazer e já não negocio mais. Então, eu vivo dos meus empreendimentos, dos meus negócios. Então, eu faço negócios, eu publico livros, eu dou cursos, mentorias de empresários, eu faço um monte de coisa. Portanto que,
não atrapalhe nem 1% o que Deus mandou eu fazer. Ou seja, Deus permite que eu trabalhe aqui, falou, pode, eu te abençoo, segue tua vida. Só não para o que eu mandei. Então eu estou há 10 anos, sem falhar, toda semana pregando o Evangelho. Pastor Léo, quanto eu te pedi para vir aqui hoje? Qual o custo que eu te passei para vir aqui hoje? Não, nunca fiz, com ninguém. Em toda a minha vida. Porque eu não estou aqui porque alguém pagou para eu vir ou vai me dar alguma coisa. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com quem me recrutou. E não foi o pastor Léo que me recrutou, foi o Nazareno. Eu estou aqui pagando meus votos a Deus, cumprindo o meu chamado. E quem vai me recompensar é quem me recrutou. E posso te falar uma coisa? Só Ele sabe pagar bem. Ele pode dar saúde que médico nenhum dá. Ele pode dar paz que Rivotril nenhum dá. Ele pode te dar alegria que nenhuma bebida te dá. Ele pode trazer unidade que nenhuma terapia, união que nenhuma terapia traz. Ou seja, Deus sabe recompensar os seus servos. A pergunta é se você realmente o está servindo. A pergunta é se você se interessa pelas coisas dele, por isso você vem às vezes na igreja, ou se você está interessado em servi-lo, que são duas coisas completamente diferentes. Eu não tenho nada contra frequentador de igreja, não. Eu só acho que a recompensa está em servir a Deus e não frequentar o lugar onde ele aparece. Então correr atrás da verdadeira recompensa é descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, para que eu sirvo. Para que eu sirvo? É muito comum eu estar nos aeroportos, eu estar na rua, no shopping, em algum lugar, e as pessoas se aproximarem e sempre, minha equipe que anda comigo é testemunha, sempre antes de pedirem uma foto, eles falam assim, primeiro deixa eu te dar um testemunho. Eu estava em depressão, ou meu marido tinha saído de casa, ou meu filho estava na droga. É sempre um testemunho. Escutamos uma palavra que Deus te usou no YouTube, lemos um livro seu, sempre um testemunho. Quando essa pessoa dá as costas, eu falo assim, glória a Deus, Senhor, essa é a minha recompensa. E tem gente que fala assim, Thiago, eu preciso te falar, você mudou a minha vida. Na hora eu repreendo, eu falei, não, eu não mudo a vida de ninguém. Eu estou precisando que Deus mude a minha ainda, não muda a vida de ninguém. Deus mudou, eu fui apenas um instrumento. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem sou eu para achar que mudou a vida de alguém? Então, enquanto a gente mantiver o coração em Deus e na sua palavra, Ele vai guardar o nosso propósito até o final, até o grande dia, quando Ele vai te chamar pelo nome e vai falar, vinde bendito do meu Pai, porque eu te preparei morada. Deus vai te chamar pelo nome no último dia. E quando Ele for julgar tuas obras, Ele vai desconsiderar os teus pecados por causa do sacrifício da cruz, mas vai lembrar do quanto você o serviu. Por isso, o que as pessoas pensam, acham ou deixam de achar, acreditam ou desacreditam, gostem ou não gostem, não deve interferir naquilo que você precisa fazer. Faz o que precisa ser feito e coloca na mão de Deus. Vou repetir, faz o que precisa ser feito e coloca na mão de Deus, porque quando você cumpre o que Ele te pediu, Ele te respalda e te faz chegar inteiro no final. É Ele quem te guarda no caminho e te leva até o fim do percurso. É Ele quem te dá graça, é Ele quem te dá misericórdia, é Ele que te livra do laço do passarinheiro, é Ele que guarda teus sentimentos em Cristo Jesus, é Ele que dá a paz que excede todo entendimento, é Ele quem faz quando você está cumprindo o teu chamado. E se você o fizer, independentemente do que as pessoas acham, ou do medo que tenta te parar, ou da dúvida que tenta te colocar paralisado, se você cumprir o teu chamado, você vai terminar bem. E o melhor, a vida eterna estará te esperando. Porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume somente nesse mundo, nós somos o mais infeliz dos homens. Que bom, que Deus me abençoe aqui. Eu prefiro muito mais ser abençoado do que passar dificuldade.
Eu prefiro muito mais ter saúde do que estar enfermo. Mas a minha esperança não está nada disso. A minha esperança está no mundo vindouro. E que essa possa ser a esperança de vocês. Que Deus possa guardar o coração, a alma de cada um. Prosperar a família, blindar o casamento, os sentimentos, as emoções. E que o propósito de vocês seja revelado e estabilizado. Para que, independentemente do mundo alheio, vocês continuem cumprindo o chamado divino. E quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força. Deus te abençoe. Deus prospere você. Deus guarde a tua vida, teu ministério, teus negócios. Tudo que tuas mãos tocarem possa prosperar em nome de Jesus. Eu desejo paz e prosperidade em nome de Jesus Cristo.